nós somos a deusa. Como assim nós somos a deusa? Com essa perspectiva do nós somos a deusa, quer dizer o quê? Que todos nós temos, em alguma medida, essa energia da deusa em nós, né? Dentro da gente, trabalhando com a gente, se conectando com a gente muito, muito, muito fortemente. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Essa energia, ela foi durante muito tempo. E quando eu falo muito tempo, não é tipo 1 ano, 2, 3, 4, 5. A gente está falando de milênios, né? Milênios de silenciamento sistemático dessa consciência feminina. Então, quando a gente se une, se reúne para ritualizar, para estar juntos, juntas, juntos, se conectando com a deusa de alguma forma, a gente começa a mexer, a movimentar as estruturas dentro da gente. E isso desafia, amedronta os homens. E aí eu vou abrir esse guarda-chuva do homem, não só para o homem, a figura, tá? A pessoa, o homem, né? O cara que está do seu lado, seu marido, seu namorado, seu vizinho, seu chefe. Não é esse homem exatamente, é o homem que a gente pensa na sociedade masculina, patriarcal e dominante, que há tanto tempo comanda, rege e organiza toda a nossa dinâmica social. Quando a gente começa a movimentar essa energia da deusa, essa consciência do feminino, todas as pessoas são afetadas em diversas esferas da nossa vida, em diversos aspectos da nossa vida. Tudo parece diferente. A gente começa a contestar uma série de coisas, começa a se inquietar com uma série de coisas. Por quê? Exatamente por isso. Esse feminino, ele não se limita às questões de gênero. Não é só para mulheres que são geneticamente nascidas e tem lá tudo ali. Não. Esse feminino é essa energia que nos rodeia, que nos acolhe e que está numa dinâmica efervescente de despertar. Ela está ali, ó, me liberta, estou aqui, estou aqui, estou aqui, né? Então, a gente encontra hoje, né, diversos estudos, diversos apontamentos sobre o sagrado feminino, sobre o viés que isso tem, sobre a forma que isso pode operar, mas a escolha aqui, né, do nosso módulo de estudos vai ser avaliar, pensar, refletir sobre esse desenrolar do sagrado feminino, esse desenrolar dessa consciência do feminino através da narrativa mítica de deusas gregas, né? Como assim? Né? Quando a gente começa a pensar nessas deusas um pouco além dos seus mitos, a gente descobre que a gente, em maior ou menor grau, se parece com muitas delas, né? E não só eu, né? Todos vocês que estão aí acompanhando, qualquer pessoa pode parar para pensar que em algum momento da vida teve uma fase muito parecida com a narrativa de determinada deusa. Ah, mas eu não sou mulher, não sei o quê. Mas teve, e eu vou mostrar para vocês. Olá, olá, para quem está passando por aí, para quem está chegando, para quem está ficando, fica, puxa a cadeira, senta e acompanha o bate-papo, que vai ser muito gostoso. Quando a gente pensa em usar mitos, imagens, referências culturais, a gente não pode deixar de falar de um camarada que trouxe esse conceito à luz, né? Quem é esse cara, né? Quem é essa pessoa? Que é o amigo Jung. Quem é o Jung, né? O Jung, ele foi um médico, tá? Ele foi um médico, um psiquiatra, que desenvolveu estudos
sobre a mente humana. Ele foi um aprendiz do Freud, o pai da psicanálise, mas o Jung, ele tinha algumas divergências de interpretação, e ele consagrou alguns termos que a gente ouve hoje na boca de muita gente. Um deles, por exemplo, é esse aqui, o arquétipo, né? Aí a gente pensa, então eu assumi o arquétipo da deusa e não sei o quê e tal, e coisa. E o que é esse arquétipo? Né? Essa dinâmica psicológica fica lá dentro da nossa cabeça, que a gente encontra em grupos de pessoas, né? Formas como as pessoas se organizam e se apresentam na sociedade. Então, por exemplo, um arquétipo moderno, que a gente pode pensar que lá na frente ele pode assumir essa figura que a gente tem hoje, pensando nos mitos, é o arquétipo do cara boladão na academia, a mina boladona na academia, né? A gente tem esses arquétipos. Quando a gente pensa, por exemplo, em heróis, príncipes, princesas, heroínas, e até mesmo funções sociais, um professor, médico, veterinário, cozinheiro, faxineiro, a gente tem uma imagem mental que é formada justamente por essa dinâmica psicológica. Não é à toa, né, por conta aí da nossa cultura preconceituosa, que a gente tem, por exemplo, em novelas, a representação de empregadas domésticas, por exemplo, geralmente é feita com mulheres pretas, porque as coloca nessa posição de inferioridade. Porteiros, mordomos, motoristas, são homens pretos, para colocá-los nessa função de inferioridade. As socialites, todas mulheres brancas, cis, louras, platinadas, porque cria essa configuração. E aí o arquétipo é distorcido, né? Vira um estereótipo. E a gente vai pensar sobre isso, né? Porque o que isso tem a ver com esse conceito da deusa que está dentro de nós, a deusa que conversa com esse nosso interior e nos mostra que nós somos parte dessa coisa sagrada toda. O que isso tem a ver, né? Quando isso se comunica, quando é que isso ressoa? Espera só um pouquinho, tem coisa apitando aqui, deixa eu botar o celular no Não Perturbe aqui. Acho que eu consegui. Hoje está a revolução das máquinas. Então, né, quando a gente pensa nessas representações, né, nesses estereótipos, arquétipos, a gente faz essa comparação, por quê? Para ficar fácil de entender do que está falando. Mas se a gente pensa nos deuses e deusas, e se a gente volta um pouquinho no tempo, na época na qual essa cultura era consagrada, esses deuses e deusas não eram arquétipos, né? Obviamente, eles não eram uma coisa da cabeça das pessoas, era uma força sagrada, uma presença sagrada. E aí, quando a gente pensa, né, começa a ampliar esse pensamento, né, de pensar nesses deuses e deusas como presenças que estão em nós, dentro das nossas cabeças, né? E que eles podem servir de base para a nossa vida em sociedade, isso começa a provocar rupturas, isso começa a provocar questionamentos da ordem que está posta, da ordem patriarcal vigente. Porque existe um desabrochar de uma lucidez. Por quê? Como é a nossa cultura hoje? Nós temos uma cultura majoritariamente, né, dentro aqui do nosso contexto, vamos pensar no Brasil, uma cultura cristã, que acredita num Deus Pai, todo-poderoso, que está lá tomando conta de todo mundo, certo? E a gente não tem uma figura da deusa. A gente tem a Virgem Maria, podemos pensar nela? Podemos. Mas qual que é o lugar que ela ocupa dentro desse contexto? A mãe sacrificada, bem quietinha ali, que reza pelo seu filhinho perdido, que morreu, ressuscitou, voltou, e piriri pororó. E essa parte da história vocês já conhecem, né?
E aí a gente tem outras figuras também de santas e tal, e coisa, mas não com a projeção, nem com o poder que esse Deus Pai tem. E aí, quando a gente ignora, né, essa face desse feminino, a gente ignora essa energia na gente também. E quando que começa, né, essa evolução, essa revolução, esse questionamento? Quando que isso toma uma forma, toma um volume e começa né, e começa uma movimentação? Será que ela começa por um viés cultural? Será que ela começa por um viés político? Será que ela começa por um viés espiritual, né? Onde exatamente surge esse questionamento? Por que é que esse Deus Pai é que manda nessa história? A gente tem um marco político muito importante, né, que a gente pode dizer que revela bastante essa questão dessa ebulição do feminino. A gente tem um marco político da Revolução Feminista. O movimento feminista, ele aconteceu em ondas, né? Primeira onda, segunda onda, terceira onda, há quem diga aí que está acontecendo aí uma quarta onda, e a gente pode dizer que o feminismo foi uma das principais fontes desse questionamento? Sim, podemos dizer, né? Mas se a gente parar para pensar, muitas pessoas, e aí eu não digo só as mulheres, né? Não apenas não tem acesso à cultura política, porque o feminismo, ele acontece, né, num nicho, hoje é um pouco mais acessível, mas esse feminismo ancestral, vamos dizer assim, enquanto movimento político, ele acontece num nicho muito acadêmico, muito seletivo. Não são todas as mulheres, se a gente parar para pensar na primeira onda do feminismo, lá pelos dos anos 40, as mulheres não tinham acesso à escola, à cultura e nada disso, né, gente? Vamos pensar que as mulheres de baixa renda, a última coisa que elas iam ter acesso era um livro, a uma roda de conversa numa universidade. Então, a gente tem um gatilho, sim, obviamente, dessa movimentação do feminino, né, a partir das revoluções feministas, mas pensar que isso só aconteceu porque houve o movimento feminista é reduzir, tá, esse despertar dessa consciência do feminino. Por quê? Porque as mulheres invisíveis, as mulheres anônimas, também sentiram essas inquietações, também sentem essas inquietações. Então, mesmo sem ter o acesso à cultura, ao letramento, às rodas políticas e tudo mais, mulheres em diversas esferas da sociedade, nas suas cozinhas, nas suas casas, cuidando dos seus filhos, lá no busão lotado, apertada, exprimida, depois de um dia de trabalho, também está questionando os pontos da cultura, está questionando por que ela tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar de todos os filhos, trabalhar e ainda fazer janta para o maridão que está lá, e para ela não está bom assim. Por que aquela mulher que não tem o corpo XPTO, ela tem que ser a feia, a gorda, a esquisita? Por que aquela mulher que tem o corpo todo no modelinho tem que receber o selinho da puta, né? Então, todos esses padrões, eles começam a ser questionados devido a essa inquietação da consciência do feminino. Né? Essas pessoas invisíveis também se inquietam. Esse movimento, ele não está restrito às elites, como muitas vezes a gente é levado a acreditar, né, que a transformação se dá na elite, a coisa vem de cima para baixo. Não precisa ser assim. Isso é uma estratégia muito perversa dessa ordem que a gente vive patriarcal, né, que o poder ele emana de um e vai ali sendo dado em pílulas muito a conta-gotas para as pessoas ali, né? Olha como eu sou um pai bondoso e dou para você,
né? E não é assim que precisa ser. Então, quando a gente pensa nesse feminino, a gente não está falando apenas das questões políticas, intelectuais, de revoluções científicas, acadêmicas, nem nada. A gente está falando também de uma mudança estrutural na sociedade, em todas as esferas, independente do corpo que está pedindo essa mudança, porque, como eu disse a vocês, esse feminino, essa consciência do feminino, ela não está restrita apenas às mulheres, né? E essa revolução, ela não precisa acontecer num corpo que é dito feminino. Então, isso também envolve mulheres trans, homens cis, pessoas não binárias, e por aí vai, né? Pessoas da comunidade LGBTQIA+, todas elas, porque em todos nós, essa energia do feminino existe. E se a gente pensar, né, que essa revolução acontece porque essas deusas que estavam perdidas aí para a humanidade estão retornando à nossa consciência, né? A gente pode pensar que, né, se a gente for pelo viés do Jung, né, vamos pensar que esses arquétipos eles estavam ali guardados numa caixinha bem funda lá no nosso inconsciente. E aí, de repente, alguma coisa sacudiu ali, e esse conteúdo, ele começa a vir à tona, ele começa a despertar. As coisas na sociedade passam a incomodar, né? A desigualdade salarial. Hoje, a gente tem uma ferramenta, né? Essa aqui que eu estava xingando agora há pouco, né? Mas é uma ferramenta muito poderosa, que é a internet, que é a rede, que nos traz aí uma série de acessos, um amplo acesso a muitas informações. Então, hoje, a gente tem um conhecimento mais acessível, a gente sabe que existem pesquisas e uma série de dados que estão disponíveis sobre mulheres que estão em chefias de empresa, mulheres que estão liderando as suas casas como chefe da família, né? Oficialmente, e também, na outra ponta, a gente também tem acesso aos índices elevadíssimos de violência contra a mulher, né, contra a mulher cis, contra a mulher trans, então, nem se fala, feminicídio, transfobia, e todas essas questões, né? Em algum momento da história, a gente poderia assistir essas coisas e se calar. Se a gente parar para pensar, por exemplo, na época da Idade Média, da Inquisição das Bruxas, né? Todas aquelas pessoas foram queimadas e quem é que questionava a ordem? Ninguém, né? Senão ia ser queimado ali junto. Hoje já existe uma movimentação de questionamento disso. E essas mudanças, né? Elas vão acontecendo porque as deusas estão ali, batendo na nossa porta, chegando aí a nossa consciência, dizendo assim, oi, cheguei, vamos acordar, gente? Pois bem, então, o que é uma deusa? O que é? O que será essa deusa? A gente pode começar, né, partindo de um princípio simples, lá da teoria do Jung, tá? Que essa deusa, essas deusas, pode, né, surgir como uma personalidade que a gente reconhece na gente, intuitivamente, né, através de ícones e até mesmo de outras mulheres, aquelas pessoas que são uma inspiração para a gente, um modelo nas nossas vidas, né? Às vezes é uma atriz na televisão, às vezes é uma personalidade histórica que você viu, que você falou, nossa, essa aí é muito foda, essa aí é uma pessoa que eu respeito, essa é uma pessoa que você convive, que você vê ali fazendo, acontecendo, e aquilo te inspira, né? Isso é uma manifestação da deusa, isso é uma forma de enxergar a deusa, né? Indo além
né, dos clichês e dos estereótipos, que esses não são legais, né? Esses aí são os modelos que foram criados para a gente acreditar que tem que seguir a vida daquele jeito, né? Então, a gente enxerga para além do estereótipo, né? Da gostosa, da gorda, da feia, do feio, né? Essa aí não é mulher de verdade, porque é trans, né? Você determina pelo corpo, não determina pelo sentir, pela energia, enfim. A gente avança essa visão, a gente enxerga além dessa visão. E aí a gente volta lá na história do Jung, né? Buscando esses arquétipos para que a gente construa essa dinâmica de interação entre o coletivo, entre as pessoas, né? Então, a gente pode, né, partir, por enquanto, desse conceito, né, da deusa como uma forma arquetípica desse feminino, dentro dessa narrativa mitológica. E isso gerou muitas imagens na nossa cultura contemporânea, né? E quem são essas deusas que nós vamos conversar para entender esse feminino? Então, são 6 deusas selecionadas, né, na obra, não fui eu que escolhi, tá? Quem escolheram essas deusas foram os autores, a Jennifer e o não sei o que lá, o Ugler, né, que estão lá no livro da Deusa Interior, né? E eles trazem as deusas gregas para nos mostrar esses arquétipos, essas energias existentes no universo, na história, que atravessou aí todo um período de ocultamento por conta do cristianismo e que gradativamente vem retornando à consciência das pessoas. Então, mesmo, né? Então, quem são essas deusas? Né? Como que a gente pode pensar? Vamos pensar na cultura grega, né? Como uma cultura que ela é muito conhecida até hoje, né? A sua história atravessou o tempo e a cultura grega, ela oferece modelos até hoje. Quando a gente pensa, por exemplo, em cidade, democracia, escrita, poesia, arte, a cultura grega ela é uma referência, né? Então, por isso, deusas gregas são escolhidas. Poderia ser usado deusas e deuses de outras culturas? Obviamente, né? Cultura africana, da cultura nórdica, da cultura brasileira, por que não? Temos uma diversidade de deusas brasileiras gigante. Poderia ser feito? Poderia, sim, né? Mas esses autores escolhem trazer essas deusas por serem imagens muito conhecidas, que falou, veio na cabeça. Então, quem são, né, essas deusas que a gente consegue encontrar até os dias de hoje, né? Eu separei aqui algumas imagens de pessoas que a gente pode conhecer de vista. Então, a gente começa, né, essas 6 deusas. Eu vou dizer o nome delas e vocês muito provavelmente vão saber quem são, né? Então, os 6 aspectos que a gente vai trabalhar são Atena, Afrodite, Perséfone, Ártemis, Deméter e Hera, certo? São esses aspectos, são essas 6 deusas que nós vamos conversar ao longo aí de toda a nossa jornada.